Olá, noveleiras, tudo bem? Sejam muito bem-vindas nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão. Mas se vocês quiserem receber resumo, notícia e saber tudo o que vai acontecer na sua novela favorita, sugiro que vocês vão deixando o like, se inscrevendo no canal e acionando a notificação, porque sempre que a gente publicar vídeos novos nesse canal, vocês serão as primeiras a saber. Feito isso, vamos à notícia. Ramiro vai tomar uma surra daquelas de Antônio La Selva. Acontece que Antônio falou para Ramiro não fazer nada contra Aline e era para esperar a poeira baixar. Isso porque o delegado Marino estava na cola deles. Porque alguns capítulos anteriores, eles dois tentaram matar a Aline e a Aline denunciou Antônio La Selva para a polícia, que disse que viu o Ramiro tentar matá-la. E aí o delegado estava na cola de Antônio La Selva e também o Ramiro. O capanga da família La Selva foi obedecer Irene. Irene mandou ele acabar com a vida de Aline. Por sorte, Lucinda salvou a vida da filha de Jussara, alertando para ela que Ramiro estava passando com um carro. Aline conseguiu perceber que foi Ramiro que tentou matá-la mais uma vez. Ela contou tudo para Caio. O anjo protetor de Aline foi confrontar Antônio La Selva e disse que Aline reconheceu Ramiro. Antônio negou tudo. Após saber que foi Ramiro que tentou matar Aline mais uma vez, o Antônio La Selva foi confrontar o seu capanga. Bom, o Ramiro tentou se explicar dizendo: "Eu queria fazer um favor para o senhor, patrão. Sei que ainda tem interesse naquelas terras. Então pensei." O Antônio La Selva não vai deixar o Ramiro terminar a frase e interrompe o capanga dizendo: "Pensou o quê? Você não está aqui para pensar, e sim para me obedecer. Você tem ideia dos problemas que pode ter me causado? Ah, mas agora você vai aprender." O Antônio La Selva começa a encher Ramiro de várias pancadas e depois ainda joga ele no chão e manda Ramiro parar de chorar. O capanga então dirá: "Eu não tô chorando. É que é muita humilhação", dirá Ramiro com muita raiva na fala. E o milionário diz: "Humilhação vai ser quando eu te botar no olho da rua e você tiver que pedir esmola. Agora suma daqui, vá, antes que eu termine de arrebentar sua cara." Por fim, Ramiro diz que foi Irene que mandou ele matar a viúva, só que ele falhou. E por fim, ele ainda vai atrás de Irene cobrar metade do dinheiro que Irene tinha prometido para ele, se por acaso ele conseguisse matar a viúva. Como ele não conseguiu, ele queria metade. Bom, a Irene escorraçou ele também, dizendo que ele era um incompetente, que era para ele sair da frente dela, que ela não ia dar nenhum dinheiro para ele. Bom, você está pensando que Antônio La Selva só vai humilhar o Ramiro? Não, ele vai atrás de Irene também e vai humilhar a mulher. Ele vai dizer para Irene que não era para ela tentar matar a Aline não, porque o delegado tá na cola dele. E não é para tentar fazer esse tipo de coisa à luz do dia, isso é para ter feito na surdina. A Irene fica sem entender e diz para Antônio que não é o que ele queria, matar a viúva, ficar com as terras dela. Ela estava fazendo um favor para ele. Não entendeu porque ele tá com raiva dela. O Antônio diz que ela é burra, porque isso poderia acarretar muitos problemas para ele, já que Ramiro falhou da primeira vez e agora ele sendo reconhecido à luz do dia por outras pessoas, isso pode trazer um problemão para o milionário. Mas a Irene diz na cara de Antônio La Selva que a viúva é a grande responsável pela morte de Daniel e ela não vai sossegar até se vingar dela. E o Antônio La Selva diz para Irene que depois que Daniel morreu, ela só vem fazendo besteira atrás de besteira. E o que é que aconteceu com o plano dela de colocar o remédio de pedra na bebida da viúva? Aí ela explica, diz que não deu certo porque a viúva não bebeu o champanhe batizado. Bom, Antônio La Selva diz para ela que se ela continuar tentando matar a Aline, quem vai acabar
com Irene é ele. Irene não gosta nada e ameaça o marido, disse que ele está na mão dela. Antônio entende aquilo ali como uma ameaça e confronta a mulher. Tá me ameaçando? Ela diz, estou sim. Bom, o fim dessa história é Irene pedindo desculpa para o marido. Bom, gente, detalhe é que Irene vai querer dar o troco em Antônio La Selva. Porque Antônio La Selva vem traindo Irene há muito tempo, com Berenice, ela já sabe. E ela vai se atirar nos braços de Vinícius, o geólogo, que vai contar até mesmo para ela que o milionário tá querendo riquezas na terra de Aline. Tem muito diamante lá. Os dois começam a viver um romance. Gente. A Irene vai se vingar e vai se vingar com gosto de Antônio La Selva. O que se faz, o que se paga, né? Antônio tá traindo a esposa, agora a esposa tá traindo Antônio. Lembrando que Irene nunca traiu Antônio, pelo que a gente entende da novela. Quem traía sempre Irene era Antônio, porque Irene sempre disse que já passou por muitas situações no lado de Antônio, na qual ele já traiu ela e ela já sabe muito bem como lidar com essa situação. E ela já passou por isso já outras vezes. E pelo que a gente entende, a Irene se envolveu com Ademir, o irmão de Antônio La Selva, antes de conhecer o pai de Caio. Quando ela começou a se envolver com o pai de Caio, ela parou de se envolver com Ademir. Então, assim, ela não traiu o Antônio. A única traição específica foi quando ela omitiu que o Daniel era filho de Antônio La Selva. Então não foi uma traição amorosa, foi uma traição de confiança, né? Ela não contou a verdade para Antônio La Selva, omitiu um segredo muito importante, a paternidade de Daniel, que causou, né? Daniel ficou transtornado e acabou sofrendo um grave acidente. Irene vem culpando Caio e Aline, mas na verdade a grande responsável por isso tudo é ela. Porque se ela não mima esses filhos dela, da forma que ela mimava, fazia ela como um monumento da cidade Nova Primavera, como um exemplo de pessoa, talvez o filho tivesse visto ela com um olhar que realmente ela é, sabe? O olhar de uma pessoa que é comum como qualquer outra que erra. Filho muito mimado, muito paparicado, e não viu o lado também da mãe. Então se a gente for olhar, analisar profundamente, a gente percebe que a grande culpada pela morte de Daniel é Irene. Bom, apesar que eu não acho que ninguém seja o culpado, mas se a gente for olhar por isso, né, por esse ângulo, que Irene tá culpando o Caio e a Aline, porque eles deixaram o Daniel estressadinho, então a grande causadora disso foi ela, né, que não soube preparar o filho para ouvir uma verdade quando acontecesse, no caso que ele descobrisse que a mãe dele trabalhou no bar de Cândida e que ele não era filho de Ademir. Não preparou o filho, acabou que, enfim, ela escondeu isso aí, acho que a maior responsável é ela. Enfim, gente, eu queria também comentar sobre a humilhação que Ramiro sofreu na mão de Antônio La Selva. Gente, não dá pra falar assim, coitadinho de Ramiro, ou não era pra ele estar passando por isso não. O homem é tão bom, porque se eu falar isso aqui pra vocês aqui, fica completamente fora de nexo. Porque Ramiro também é um crápula. Querendo ou não, ele é um sanguinário, cara. Ele faz tudo que Antônio La Selva pede e que a Irene também pede. Então, quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Pode colocar qualquer coisa aí em uma lista que ele vai fazer. Então, assim, é um homem sem escrúpulos que sente prazer em matar as pessoas. Então, só para dizer a vocês aqui, completamente sem escrúpulos. O Ramiro, então, não tem por que a gente ter pena dele, não é mesmo? Mas no mais, eu trago mais informações para vocês, tá certo? Vou ficando por aqui, macete no like, se inscreva no canal, acione a notificação, porque sempre que a gente publicar vídeos novos nesse canal, vocês serão as primeiras a saber. Seu like, sua inscrição aqui é importante, tá bom? Compartilhe, acione a notificação. Tchau, tchau.